Existe uma sensação muito estranha em assistir a um trailer sabendo de antemão exatamente o que vai aparecer em cada segundo dele. É como receber uma partitura de uma sinfonia meses antes do concerto. Você conhece cada nota, cada pausa, cada crescendo, mas nada disso prepara você para o momento em que a orquestra finalmente começa a tocar. Eu juro que você vai implorar pelo inferno antes que eu te mande pra lá! O inferno responde a mim, pois eu sou destino. Oi, eu sou Gustavo Cui e foi exatamente assim que eu assisti ao segundo trailer de Vingadores Doomsday revelado nessa sexta-feira na D23 de 2026, porque, convenhamos, né, praticamente tudo que tá nesse material já tinha sido descrito nos vazamentos que circularam pela internet nos últimos meses. Eu inclusive fiz um vídeo inteiro aqui no canal comentando cada uma dessas cenas quando elas ainda eram só texto e imagens de celular em 240p, né, e mesmo assim, ou talvez justamente por isso, é incrivelmente recompensador ver essas imagens finalmente ganhando vida na tela, em alta definição, com acabamento de efeitos visuais e a trilha sonora fazendo o trabalho que nenhuma descrição escrita jamais ia conseguir fazer. A partitura virou uma música, e a música, meu chapa, é pesada. Tudo bem, mas antes de mergulhar de vez na especulação, um contexto rápido. Esse trailer é essencialmente o mesmo material que a Marvel exibiu a portas fechadas no Hall H da San Diego Comic Con em julho, só que agora tá liberado pro mundo inteiro, né? Foi apresentado no palco da D23 pelo Kevin Feige, ao lado novamente do Robert Downey Jr., do Chris Evans e da Hayley Atwell. O filme continua marcado para 18 de dezembro de 2026, dividido o fim de semana de estreia com Duna Parte 3, numa das colisões de blockbusters mais espetaculares da história recente do cinema. E aqui o aviso de sempre, boa parte da leitura que eu vou fazer nesse vídeo mistura o que tá confirmado ali na tela, né, com teorias e vazamentos que a Marvel nunca validou oficialmente. Então, sempre que eu tiver no terreno da especulação, eu vou avisar você, tá bom? Bora lá então! O trailer abre com a imagem que já virou o cartão de visitas dessa campanha de marketing, Victor Von Doom sentado no seu trono, imóvel, irradiando presença, farmando aura, né, como diria a gurizada mais jovem. Só um homem mascarado sentado numa cadeira e mesmo assim a cena tem mais peso dramático do que muita batalha de terceiro ato por aí. Repara nos detalhes ao redor dele, né, o chão do salão tá coberto de runas que queimam com uma energia esverdeada formando o que parece ser um feitiço em escala arquitetônica, e ao fundo nós temos aquele vitral que já tinha aparecido no relógio da contagem regressiva que a Marvel mantém rodando desde o anúncio do filme, né? Esse trono, aliás, é o mesmo que foi exibido fisicamente num evento da Disney lá em Xangai, cara. As runas no chão são as mesmas gravadas na manopla, que mais adiante no trailer vai protagonizar um momento mais impressionante de todo o material divulgado até agora. E aqui vale a nossa primeira parada para reflexão, porque essa imagem do trono carrega uma bagagem gigantesca dos quadrinhos. Na saga Guerras Secretas de 2015, escrita pelo Jonathan Hickman, o multiverso inteiro colapsa, a gente já falou isso várias vezes, né? O Doutor Destino costura os fragmentos das realidades destruídas num único planeta remendado, o mundo bélico, e a capital desse mundo é Doomstadt, e é lá que o vilão governa como Deus Imperador Destino, sentado, adivinha, num trono sob uma árvore. E existe até um paralelo visual muito interessante com o final da segunda temporada de Loki, né, na qual o Deus das histórias termina sentado num trono no centro da árvore multiversal, sustentando todas as linhas do tempo sozinho. Duas figuras magníficas segurando o multiverso nas costas, cada uma à sua maneira. E isso talvez não seja coincidência, porque aqui entra a primeira grande teoria do vídeo, e agora a gente tá oficialmente no terreno da especulação, certo? Muita gente, eu incluso, acredita que o plano do Doutor Destino passa por roubar o poder do Loki. Faz todo sentido, cara. Nos quadrinhos, o Victor tem esse hábito nada saudável de se apropriar dos poderes de entidades cósmicas. E no cinema, o único ser com um poder em escala divina que a gente conhece, tá vivo até hoje, é justamente o Deus das histórias. E a Marvel deixou uma pista sobre isso na própria D23, o stand da AVT, a Autoridade de Variância Temporal, apareceu no evento todo rachado, né, danificado, mais surrado que fundir de tropeiro, com a organização, obviamente, garantindo que está tudo bem no melhor estilo burocrático que nós tanto amamos. Se a AVT foi atacada e o Loki perdeu seus poderes pro Vitinho, isso responderia de bandeja a pergunta que todo espectador faria, né? Se o Loki é praticamente onipotente depois da segunda temporada da série dele, por que ele simplesmente não impede tudo isso de
de acontecer? A resposta? Porque ele não pode mais. Aliás, cara, agora que eu falei sobre isso, me ocorre uma ideia meio maluca, né? E talvez eu realmente esteja viajando um pouco na maionese, e me diz aqui nos comentários. Mas olhando pra essa imagem, não parece que aqueles vitrais ali do Victor, esverdeados, com aquelas outras formas indistintas, não parece que tudo isso lembra um amontoado de galhos, de árvores e raízes num ambiente pantanoso? Não lembra exatamente o ambiente onde o deus das histórias estava segurando todas as realidades no final da segunda temporada de Loki? Eu não me surpreenderia, gafanhoto, se essa imagem que a gente tá vendo aqui fosse a imagem que vai encerrar Vingadores Doomsday. Victor Von Doom sentado num trono divino, rodeado pelo poder do deus das histórias, mas com uma estética um pouco mais lativeriana, né? Isso faria a ligação do trono na árvore do deus imperador, dos quadrinhos do Jonathan Hickman, com o trono do Loki, o deus das histórias. Mas como eu disse, né? Provavelmente eu tô só viajando na maionese. O que importa pra mim e pra você é que o coração emocional desse trailer não está nesse trono, está na voz da Susan Storm. É a narração da Vanessa Kirby que costura o material inteiro, né? Enquanto a câmera passeia por Vingadores, Thunderbolts, Wakandanos e X-Men reunidos no que parece ser um mesmo espaço, possivelmente o interior da mansão Xavier, a julgar pela decoração, o que sugere uma cena de meio ou de final de filme, né? Depois que todas essas facções pararam de brigar entre si e entenderam quem é o verdadeiro inimigo. A gente vê um Magneto de barba e cabelos longos com o braço numa tipóia, o Gambit do Channing Tatum, uma versão visivelmente mais sóbria do que aquela palhaçada gloriosa de Deadpool e Wolverine, Shang-Chi, Namor com seu tridente e o Steve Rogers, todos ouvindo a mesma história. Quem é Victor Von Doom? Nas palavras da própria Sue Storm, Victor sempre foi o homem mais inteligente de qualquer sala. Ele costumava ser diferente, costumava ser gentil, mas tudo que ele amava foi tirado dele. Eu sabia que ele estava perdido, eu só não tinha percebido que ele estava quebrado. Muito bem, vamos separar as coisas aqui e organizar tudo. Em primeiro lugar, a Sue conhece o Victor e conhece intimamente, o que dá força enorme à teoria de que esse Doutor Destino é o Doutor Destino da Terra 828, o universo do Quarteto Fantástico, e explica por que ela não entrou em pânico ao encontrar um homem mascarado perto do filho dela naquela cena pós-créditos, né, de primeiros passos. Em segundo lugar, chamar o Victor de o homem mais inteligente em qualquer sala, na frente do Reed Richards, o marido dela, oficialmente o homem mais inteligente do mundo, não é uma alfinetada conjugal digna de novela das 9, você entende? É a constatação de que o verdadeiro potencial intelectual desse cara nunca foi realmente medido. Nós estamos falando aqui de um sujeito que não é apenas um gênio tecnológico, mas também é um prodígio das artes místicas. Fique sabendo você que nos quadrinhos o Victor se tornou até mesmo o mago supremo da Terra por algum tempo. E em terceiro lugar, a frase que define tudo. Tudo o que ele amava foi tirado dele. Enquanto ela diz isso, o trailer nos mostra o Vitinho contemplando um enorme painel com a imagem de uma mulher e uma criança cercadas por figuras angelicais diante de um mundo rachado ao meio. A mesma arte do pôster oficial, né? Se é a esposa e o filho, ou a mãe dele, com o próprio Victor criança, o trailer não responde, mas seja quem for, essa perda é o motor do vilão. E aqui eu gostaria de fazer uma leitura um pouco mais particular desse trailer. Histórias de multiverso, no fundo, são sempre histórias sobre luto e arrependimento. A premissa inteira do conceito, né, infinitas realidades onde as coisas deram certo, é uma máquina de fabricar what ifs. E se ela não tivesse morrido? E se eu tivesse ficado? E se eu fosse a versão de mim mesmo que deu certo? De Homem-Aranha no Aranhaverso até Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, todo grande vilão e todo grande herói dessas histórias tá essencialmente tentando corrigir uma perda. O Doutor Destino desse filme é a cristalização perfeita dessa ideia. Um homem que perdeu tudo e descobriu que em algum lugar do infinito alguém recebeu o que ele perdeu. Steve Rogers, o homem que ganhou do multiverso a família que a vida tinha negado a ele. Um recebeu o presente e o outro agora vai lá pegar de volta. É desse contraste que nasce a fala mais assustadora do trailer, dita pelo Doutor Destino com aquele sotaque carregado do Robert Downey Jr. Todos vocês viveram vidas roubadas e agora vão devolvê-las. Isso é basicamente um raio-x da escalação inteira do filme, né? O Professor Xavier já morreu e voltou tantas vezes que ele próprio perdeu a conta, né? Uma vida roubada. A Love, filha adotiva do Thor, só existe porque a eternidade atendeu ao desejo do Gore. Mais uma vida roubada. O próprio Loki deveria ter morrido em Guerra Infinita, escapou por uma fresta de viagem no tempo, vida totalmente roubada. E Steve Rogers, claro, construiu décadas de felicidade numa linha temporal que jamais deveria ter existido. Na lógica do destino, cada final feliz do MCU é uma fraude cósmica, com juros acumulados. Pois bem, meu chapa, chegou a hora de executar essa dívida. Então nós chegamos no momento que continua sendo a cena mais eletrizante dessa campanha toda de marketing, né? Thor contra o Doutor Destino, o deus do trovão, de cabelo curto, visual sério. Aparentemente o Thor grave lá dos primeiros filmes está de volta. Ele avança com rompe-tormentas, uma
machado que literalmente matou Thanos, mirando exatamente na cabeça, e o destino para o golpe. Com 2 dedos, cara. As runas da armadura brilham, a energia do machado se dissipa como fumaça e o vilão nem se digna a mudar de postura. O Thor rosna que o Victor vai implorar pelo inferno muito antes de recebê-lo, e o destino devolve a frase que já nasceu clássica: o inferno responde a mim, pois eu sou destino. Totalmente excelente, cara. O inferno responde ao destino. Infelizmente, o algoritmo do YouTube, Gafanhoto, não atende ao Tata com essa mesma presteza. A única mágica rúnica capaz de manter esse humilde feiticeiro da especulação de pé é você usando o meu link da Amazon, que tá aqui embaixo na descrição do vídeo, no comentário fixado, ou no QR Code que tá na tela, pra mandar vir tudo que você precisa, que você já ia mandar vir de qualquer jeito pra você. Fone de ouvido novo, a ração do seu gato, aquela action figure do Dr. Destino pra vigiar a sua estante. O preço pra você não muda absolutamente nada, a única diferença é que uma pequena parte do seu investimento se transforma na magia ancestral que abastece esse seu xamã das teorias, o seu guru das profecias pop. O seu clique é o que mantém esse último intérprete dos sinais ocultos percorrendo as trilhas da boataria para desvendar os presságios misteriosos gravados nos bits e bytes dessa floresta digital. E se você não for mandar vir nada, pelo menos deixa o like, se inscreve aqui no canal, preenche o coração do Tato de alegria e contentamento. Faz isso pelo Tato. Muito bem, de volta ao que a gente estava falando. Essa frase do inferno, aliás, não é só pose, né? Porque nos quadrinhos o inferno é um assunto profundamente pessoal pro Victor Von Doom. A mãe dele, a Cynthia Von Doom, era uma feiticeira que fez um pacto com o demônio Mephisto, pacto que, como todo pacto com o demônio, desde o início dos tempos, né, terminou em tragédia. Cynthia morreu, teve a alma aprisionada no inferno, sendo torturada por décadas. O Victor dedicou a vida a dominar ciência e feitiçaria justamente para resgatar a mãe dele, numa cruzada que culminou na clássica graphic novel Triunfo e Tormento, em que ele e o Doutor Estranho descem ao inferno para libertar a alma da Cynthia. Ou seja, quando esse destino diz que o inferno responde a ele, talvez nem seja uma tiradinha arrogante, pode ser a ponta de um iceberg mitológico gigantesco, ainda mais lembrando que o MCU já apresentou o seu Mephisto, interpretado pelo Sacha Baron Cohen, na série da Coração de Ferro. Eu não aposto que o filme vai mergulhar fundo nessa história, com tanta coisa pra resolver em 3 horas, né? Mas que a porta está entreaberta pra isso, Gafanhoto, isso ela está. E aí o trailer fecha com a imagem que resume o filme inteiro. O destino toca o chão e uma névoa verde se espalha pela terra. Reparando a cor? Verde, a cor da magia de um certo deus da trapaça, né? Reerguendo um exército de sentinelas caídos, e esses sentinelas não obedecem a uma programação hackeada, eles espelham os movimentos do próprio destino como marionetes de metal numa coreografia macabra, no melhor espírito lá dos Destinobos, né, que o vilão usa nos quadrinhos desde a sua primeiríssima aparição lá em Fantastic Four número 5 de 1962. É o início do fim. E ainda tem uma camada temática muito bacana nessa escolha de vilões robóticos. Os sentinelas, criados pelo Bolivar Trask nos quadrinhos, nunca foram apenas meros robôs gigantes. Eles são a materialização do ódio humano contra os mutantes, o medo institucionalizado ganhando forma no aço. Os X-Men podem derrotar sentinelas aos montes, mas eles nunca derrotam o que os sentinelas representam. E agora o Dr. Destino pega justamente esse símbolo, o pesadelo particular dos mutantes, e transforma na extensão do próprio corpo. Não é só uma demonstração de poder, você entende? É uma humilhação ali sob medida para os filhos do átomo. O cara estudou a lição de casa de cada inimigo. E olhando para o Magneto chorando diante de um clarão verde no céu, no que talvez seja a primeira lágrima do Ian McKellen em toda a história da franquia dos X-Men, eu diria que não vai ser um final bonito de se ver. Não à toa, na versão exibida na Comic Con, ele ainda solta uma frase que não entrou no corte online, eu não sei porquê, cara. Ele diz: com o tempo, vocês aprenderão a me perdoar. Essa é a essência do personagem numa linha, velho. O Thanos tinha uma filosofia, o destino tem uma certeza. O que eu posso dizer, Gafanhoto? Eu conhecia cada nota dessa partitura, sabia do trono, das runas, do painel da família, dos sentinelas dançando conforme a música do Maestro Mascarado, e ainda assim ver a orquestra tocar tudo isso no volume máximo, velho, me deixou arrepiado. Talvez essa seja a verdadeira mágica em tudo isso. O vazamento nos entrega a informação, mas só a tela nos entrega a experiência. Em 18 de dezembro, a Sinfonia Completa estreia, e pelo que esse ensaio geral mostrou, o multiverso inteiro vai sair do teatro zunindo com ela nos ouvidos. Não esquece que tem aquele meu link bacanérrimo da Amazon aqui embaixo na descrição do vídeo, pra você mandar vir tudo que você precisa, pra você ir pra sua casa e, de quebra, ajudar esse canal a permanecer no ar. E eu vejo você muito em breve, cara. Até lá, fica com Deus, permaneça bem, permaneça seguro, tá certo? Uma vez mais, muito obrigado e até a próxima!